Este é um vídeo da série Mãe Solo, em que nós abordamos este problema sério da nossa sociedade atual, a mãe solo, um problema que se agrava a cada dia. Neste vídeo especificamente, nós vamos responder a pergunta: homem que é homem assume mãe solo? Fique até o final, porque vou responder essa pergunta lá no final. E se você que está assistindo é mãe solo, aguente firme, porque no final do vídeo eu vou me dirigir especificamente a você. Radamés Manosso, aqui em Curitiba, vamos lá. Uma questão que um homem tem que levar em conta quando o assunto é mãe solo para relacionamentos duradouros é que a condição de mãe solo é uma das maiores red flags que uma mulher pode apresentar. Red flag é aquela bandeira vermelha que o guarda-vidas coloca na areia dizendo: olha, ali o mar está revolto, é melhor não nadar nestas águas. Sim, existem várias considerações que um homem deve fazer quando ele pensa em se relacionar com uma mãe solo. Ele tem que pensar em que circunstâncias ela se transformou em uma mãe solo. Foi uma gravidez na adolescência, foi uma gravidez indesejada, foi um relacionamento irresponsável. Nestas horas o homem vai pensar: será que esta mulher ela é inconsequente? Será que ela é libertina? Será que ela não escolhe bem seus parceiros? Outra possibilidade é que a mãe solo é uma mulher divorciada que está com a guarda unilateral dos filhos, e nesta hora o homem tem o direito a perguntar: em que circunstâncias se deu o divórcio? Foi um divórcio por motivos de força maior, por motivo justificado, ou um divórcio que se encaixa ali naquela banalização do divórcio que nós temos nos dias de hoje, que qualquer incompatibilidade de gênios já é suficiente para a separação? Será que esta mulher que é divorciada, ela tem o perfil para relacionamentos duradouros? Então todas essas questões são para ser levantadas. O homem tem direito de questionar esses assuntos, de buscar mais informações para saber em que terreno ela está pisando. Para nós respondermos essa pergunta, se um homem que é homem deve se relacionar com mãe solo, a gente tem que analisar uma série de situações. Vamos por partes. Primeiro vamos pensar no caso daquele homem que é destacado na sociedade, que ele tem poder de escolha, que ele está numa condição melhor aí no mercado dos relacionamentos. Olha, este homem não precisa ficar se preocupando com essas questões. Ele pode optar, neste caso, por uma escolha em que a mulher vai trazer para o relacionamento pouco passivo e bastante ativo. É o homem com poder de escolha. Este homem não precisa ficar aí pensando em questões envolvendo mãe solo. Agora, os outros homens, aqueles que estão ali na faixa mediana, aqueles que já não têm tanto poder de escolha, é muito importante que este homem ele tenha uma noção exata de qual que é o seu valor aí no mercado do relacionamento. É muito comum nós termos homens que estão num momento de ascensão no mercado dos relacionamentos, mas que ainda guardam uma baixa autoestima que eles trazem lá do passado. Tipicamente é a situação daquele jovem que aos 20 anos era tímido, tinha dificuldades, não tinha carro, não tinha patrimônio, não tinha estudo, enfim, ele não estava preparado ali para encantar as mulheres, mas que ele foi estudando, ele foi trabalhando, ele foi conquistando patrimônio, e aí ele começa a ganhar visibilidade no mercado financeiro, no mercado dos relacionamentos. Tipicamente, quando ele está próximo ali dos 30 anos, ele já está num patamar alto, mas este rapaz ainda conserva a mentalidade da escassez, a mentalidade da rejeição que ele já viveu. Então, muito cuidado, homens, vocês precisam ter um valor exato do seu valor de mercado no mercado dos relacionamentos. Vocês precisam ter uma ideia exata sobre isso e não se deixem levar aí por baixa autoestima, porque aí você vira presa fácil daquele desagradável encontro do homem em ascensão com a mulher em decadência. Muito cuidado nesta hora.
Outra coisa que eu tenho visto com frequência aí nas redes sociais, é uma coisa que está ficando bastante comum, é homens indo aí gravar vídeos dando conselhos para outros homens do tipo assim, olha, homem que é homem assume mãe solo, pai não é quem fez, pai é quem cria. As mulheres que são mãe solo, elas são mulheres guerreiras, elas já têm uma visão mais responsável sobre a vida, elas querem homens de verdade. Você, homem, seja homem e assuma uma mãe solo. Olha, não sei porquê, geralmente esses caras são aqueles homens meio bombados, com aquelas camisetas apertadinhas, usam aquelas barbas muito bem cuidadas, ali onde trabalhou um cirurgião capilar de alto valor. Mas esses caras não gravam o vídeo que eles deveriam gravar, que seria aquele vídeo em que eles mostram, aqui está a minha Juliana, ela era mãe solo e eu assumi ela e estou muito feliz. Aqui estão o Enzo e a Valentina, nós nos damos muito bem. Pois é. Estes conselheiros de TikTok, eles dizem o que os outros homens devem fazer, mas que eles mesmos não fazem. Por quê? Porque são uns hipócritas, porque são uns sinalizadores de virtude, porque são uns lacradores, porque estão desesperados em busca de likes de mulheres que gostam desse tipo de conversa fiada. Olha, você, homem que faz isso, você é apenas mais um filho da puta na sociedade do espetáculo. Um ponto que eu quero deixar bem claro aqui, quero me posicionar em relação a isso, são as relações da questão mãe solo com a comunidade masculinista. Eu sei que tem muitos canais aí, canais masculinos, canais da dita machosfera, que depreciam a figura da mãe solo, que fazem uma desqualificação impiedosa desta personagem. Olha, eu acho que o caminho não é por aí. Nós, homens, que queremos defender a causa masculina, nós temos que manter a linha, nós temos que manter a discussão ali no campo das ideias e não partir para a desqualificação, para a desumanização, porque a mãe solo, antes de ser um problema social, ela é um ser humano a ser respeitado. Então, eu acredito que as pessoas, os homens que fazem essa desqualificação da mãe solo de uma forma muito radicalizada, eles prejudicam a causa masculina. Pessoas moderadas e racionais que veem esse tipo de comportamento vão se afastar ali da discussão e isso prejudica a amplificação do discurso, a amplificação da divulgação das causas masculinas. Desqualificar e tratar de forma muito grotesca a figura da mãe solo é prejudicial à causa masculina. Outro aspecto que tem que ser levado em conta aí nessa questão de quem o homem vai assumir num relacionamento é o aspecto da idade. Vamos dividir o problema em 3 faixas etárias, começando pelos homens jovens, aqueles homens que nunca foram casados, solteiros, ainda no início da vida. Olha, vocês, homens jovens, vocês têm um capital aí, que é a juventude, valorizem esse capital, entendam o valor intrínseco da juventude, é um capital bastante elevado. Normalmente este homem, ali na faixa dos 20 anos, ele era um homem invisível para o mercado dos relacionamentos, mas o tempo passa, ele vai estudando, ele vai trabalhando, ele vai se desenvolvendo física e mentalmente, ele vai acumulando patrimônio, ele vai ganhando visibilidade no mercado dos relacionamentos. Então, o homem jovem, ele tem que se valorizar, ele não precisa assumir mulher com passivo elevado, ele tem cacife para encontrar mulher de baixo passivo e elevados ativos.
Outro caso é o caso do homem de meia idade, aquele homem ali na faixa dos 40 anos. Este provavelmente já está no seu primeiro divórcio, ele já tem filhos do primeiro casamento, está ali pagando pensão para a ex-mulher, e esse cidadão vai querer talvez ali assumir um segundo relacionamento sério na sua vida. Ele vai ter opções à sua frente, talvez ele encontre ali uma garota mais jovem sem filhos, mas quem sabe essa garota vai querer mais para frente formar a sua própria prole, ter os seus próprios filhos. E também existe a possibilidade, que é mais comum nesses casos, do homem divorciado pagador de pensão se unir a outra mulher divorciada que tem guarda unilateral de filhos do primeiro casamento. Olha, dá até pena desse cidadão. Realmente este tem problemas a resolver. É aquele cara que tem que custear ali a provisão dos filhos do primeiro casamento, tem que cuidar dos filhos do segundo casamento. É aquele equilibrista que está ali equilibrando vários pratos ao mesmo tempo com as varetas e está o tempo todo correndo de um lado para o outro, tentando não deixar nenhum prato cair. Realmente um cidadão que realmente dá pena. Tem o terceiro caso dos homens maduros, lá homens de 50 mais de idade, que talvez estejam divorciados, mas já estão com filhos crescidos, querem um relacionamento. Nesse caso ele pode encontrar ali talvez uma mulher na mesma condição, que já tem filhos crescidos também, situação um pouco mais tranquila, mas que exige alguns cuidados também. Agora, permitam que eu me dirija especificamente às mães solo, talvez uma mãe solo que esteja assistindo este vídeo. As redes sociais, elas expõem muito o comportamento feminino, a gente tem uma abundância de exemplos de como as mulheres estão se portando hoje em dia. Então, só para exemplificar, vou pegar ali algumas coisas que vêm do Tinder, por exemplo. Tem mulher mãe solo lá no Tinder que começa o seu perfil com a seguinte declaração: cansei dos moleques, agora eu quero um homem de verdade. Ou então ela começa dizendo: a minha prioridade total são meus filhos, se você aguenta isso, então podemos conversar. Olha, a mãe solo que começa uma conversa com um homem deste jeito, desculpa aí, você está fazendo tudo errado, você está pisando na jaca, você começou com o pé esquerdo. Por quê? Porque você já está mostrando um comportamento agressivo, você está impondo condições antes de você fazer aquilo que, no seu caso, é extremamente recomendável. Você deveria começar respondendo aos homens a seguinte pergunta: o que tenho a oferecer? Sim. A primeira coisa que uma mulher mãe solo tem que se preocupar quando está em busca de um relacionamento duradouro é responder uma boa resposta, uma resposta verdadeira e autêntica para esta simples pergunta: o que você, mãe solo, tem a oferecer? Porque os homens já conhecem muito bem qual é o passivo que você vai trazer para essa relação. E você tem que enxergar o homem como um investidor que está com dinheiro no bolso e ele quer comprar uma empresa já montada. Esta empresa, ele vai querer analisar o balanço da empresa, ele vai ver qual é o passivo e qual é o ativo desta empresa. Então, você, mãe solo, você tem um passivo alto. Então, para compensar isso, você tem que oferecer bastante ativos. E de que ativos nós estamos falando? Olha, estamos falando de coisas simples. Você pode ofertar para o homem um bom caráter, você pode mostrar que você é uma mulher fiel, que você é uma mulher companheira, que você é uma mulher que está disposta a dividir responsabilidade e sacrifício. Você pode mostrar também que você tem uma personalidade favorável aos relacionamentos de longo prazo. Você pode mostrar que você é uma pessoa agradável, que você é uma mulher feminina, que você é uma mulher fácil de conviver. Olha, a mulher solo, a mãe solo, ela precisa ter algo a oferecer, porque ela está em franca desvantagem. E a não ser que ela seja filha herdeira de uma grande fortuna, realmente ela tem que ter uma boa resposta para a pergunta: o que você tem a oferecer?
E agora voltamos à pergunta inicial do vídeo. Homem que é homem assume mãe solo? Se este homem for um homem destacado, um homem com poder de escolha, bom, ele não precisa assumir mãe solo. Se ele optar por essa alternativa, ele está desperdiçando o seu poder de escolha. Agora, para os homens ali do pelotão intermediário, para os homens medianos, os homens com pouco poder de escolha, se você se defrontar com esta possibilidade ali de estabelecer um relacionamento sério com a mãe solo, você tem que analisar uma série de questões. Primeira coisa que você tem que levar em conta é desconsidere toda esta conversa fiada dos ursinhos carinhosos. Eles vão bater nas suas costas e vão dizer: olha, homem que é homem, assume mãe solo, você tem que ser um homem responsável, blá, 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 blá. Atenção, são pessoas hipócritas que estão dando conselhos que eles mesmos não colocam em prática. Então, essa história de assumir mãe solo não é um problema seu. Você não tem que resolver os problemas da sociedade e você não tem que salvar o Ocidente. A primeira pergunta que você tem que fazer é: o que é que este relacionamento vai trazer de benefício para mim que estou assumindo o passivo? Se você não tem uma boa resposta para essa questão, então você está diante de um alerta vermelho. Então, nesta hora, talvez as pessoas digam: olha, Radamés, você é uma pessoa sem coração, uma pessoa desalmada, as mulheres solo aí, as mães solo, elas precisam de ser amparadas pela sociedade, os homens têm que estender a mão para essas mulheres. Não, não é assim que funciona. A pergunta que todo homem tem que fazer para si mesmo é a seguinte: este relacionamento vai ser benéfico para mim? O que eu vou ganhar? O que a mulher tem a oferecer? E as mulheres mães solo têm que ter uma boa resposta para essa pergunta, porque a nossa sociedade está completamente disfuncional, o mercado dos relacionamentos está uma bagunça, e vai piorar antes de melhorar. Então, para nós resolvermos o problema da mãe solo, só tem um caminho, que é reduzir a origem, reduzir os processos que geram mães solos. A sociedade tem que partir para um novo reboot do mercado dos relacionamentos. Então, o homem não tem obrigação de ser o salvador do Ocidente, ele não tem obrigação nenhuma de assumir mãe solo, a não ser que isto seja uma condição vantajosa para ele. Obrigado por assistir. Chegou o tempo de provar que a grama é verde.